Então, pessoal, queria antes tentar combinar algo com vocês e com a professora. Como vocês viram, é um assunto bem carregado, né? Mesmo a gente tentando resumir bastante, acaba sendo bem longo, né? Então, se possível, eu ia pedir para aguardarem eu terminar essa parte, nesse bloco, para fazerem as perguntas, porque de repente, ao longo desse... Olha, foi uma direta para mim, viu? Não, assim, porque o que ocorre, de repente nós até temos preparado alguma coisa que vocês venham a perguntar, né? E de repente, deixando no final, você consegue até comentar a questão novamente, aprofundar ela mais, né? E até mesmo para respeitar o próximo grupo que vai se apresentar aí, né? Não tomar muito tempo, tá? Então, como a Paloma comentou aí com vocês, a composição do STJ é de 33 ministros. Eles dizem que é de no mínimo 33, mas na prática fixou-se esse número, né? E tem até uma técnica de mnemônica que é usada, acho que a gente até compartilhou aí entre grupo de WhatsApp e tal, que você pega o J e lembra de Jesus. Jesus morreu com 33 anos, diz lá na Bíblia, né? Então isso serve para você se lembrar de forma mais fácil, né? Mas o que eu vou falar na verdade são as sessões de julgamento, né? Então existem 3 sessões de julgamento no STJ, né? A primeira delas vai cuidar do quê? Do direito público. E antes, vale lembrar uma coisa: essas 3 sessões, cada uma delas é especializada em uma área, né? E cada uma delas é composta por 2 turmas. Cada turma é composta de 5 ministros, correto? Então, continuando. Essa do direito público, ela vai tratar mais o quê? Como o nome diz, né? Casos que são do direito público, como, por exemplo, casos de improbidade. No nosso dia a dia nós ouvimos muito isso, principalmente relacionado a políticos, né? Nós ouvimos muito relacionado com a palavra improbidade administrativa, né? Então, basicamente, a improbidade, o sentido mesmo da palavra seria o quê? O contrário de honesto. Então, um político ali, alguém que exerce um cargo, um governador, um prefeito, que está fazendo um enriquecimento ilícito, isso seria um caso de improbidade, né? E essa sessão de julgamento aí, que seria a primeira, ela vai ser composta pela primeira e pela segunda turma, né? A próxima seria a segunda sessão, né, que vai cuidar do quê? Do direito privado. Esse direito privado, basicamente, seria o que nós conhecemos como direito civil, né? Então, vai abordar muito sobre o comércio, contratos, questões de família, de sucessão. Então, é algo que vai estar mais ligado ao direito civil, tá? E é composta aí pela terceira e quarta turmas, né? E temos agora a terceira sessão, que por último, mas não menos importante, ela vai cuidar do quê? Do direito penal. Então, esse caso é até um pouco difícil de aprofundar, mas ela geralmente vai cuidar, entre outras coisas, de crimes, né? Geralmente crimes relacionados a pessoas do tribunais regionais federais, né? Entre outros, né? E fora essas 3, só voltando um pouquinho, perdão, essa terceira sessão de julgamento de direito penal ela é composta pela 5ª e 6ª turma que vão compor ela, tá? É importante frisar isso, porque mais na frente eu vou comentar um pouco sobre essa turma especial dessa sessão. E fora essas 3, nós temos ali o que estaria, digamos, um nível acima na hierarquia, seria a Corte Especial. A Corte Especial ela não é composta nem por 5 nem por 10, mas por 15 ministros. Esses ministros, no caso deles, têm um critério bem preciso para definir quem eles são. São os 15 ministros mais antigos da casa, né? Então, nós ouvimos muito falar, por exemplo, em pleno, plenário. Isso seria o quê? É a totalidade. Vamos falar o plenário. O que significa plenário? É o lugar, até pode ser relacionado como lugar, mas quando eu falo em plenário, eu estou falando dos 33 ministros que estão lá. Quando eu falo de corte especial, eu estou falando desses 15 que são a corte especial. E a Corte Especial, pegando aquela premissa do STJ, que eu acho que nós não comentamos antes, mas se vocês lerem, vocês vão ouvir falar disso repetidas vezes, ele está para quê? Para fazer uma unificação. Você ouve muito falar de UNO, né? UNA, que é a questão de unificar a interpretação da lei, dar uma interpretação ali mais concreta, né? Porque às vezes você vê muitos conflitos, determinadas varas ou juízes entendem a questão de uma forma, outros entendem de outra. Então, geralmente o STJ está aqui para resolver isso, afinal é a terceira instância. Se chegar lá, não pode haver hesitação, eles têm que trazer uma solução.
Então, quando, por exemplo, uma questão de uma dessas sessões, 2 turmas de uma mesma sessão, eles entram em alguma divergência, juntam-se essas 2 turmas de mesma sessão, né, e eles vão decidir entre eles. Mas digamos que 2 turmas de sessões diferentes entrem em conflito aí de divergência aí da jurisprudência daquele caso. O que eles vão fazer? Se eles forem de sessões diferentes, quem vai assumir a questão vai ser a Corte Especial. E aí eles vão dar uma interpretação nisso, né? Outra coisa que é interessante falar sobre a Corte Especial é uma outra atribuição que tanto a própria Corte Especial tem, mas as 3 sessões individualmente também possuem, é referente às súmulas, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, mas eu, pelo menos, não conhecia até começar a pesquisar para esse trabalho, né? Um detalhe que é bom frisar também, talvez eu esteja falando muitas coisas aqui, não sei se está ficando claro para vocês, mas sempre se baseiem, pelo menos nessa carreira de ministro, sempre se baseiem no que está na lei, né? Então, a dica que eu dou é olhar sempre o artigo 104 e 105, se vocês quiserem anotar, é importante. 104 e 105 da Constituição Federal, lá vai estar as principais atribuições do STJ. Porque às vezes nós pegamos livros que vão ser interpretação de uma outra pessoa. Tudo bem, nós somos iniciantes, é legal, mas eu acho bacana ter essa lei que é a mais importante do nosso país, que é a Constituição. Você se embasando nela, a chance de você errar, ou até mesmo de nós errarmos aqui em alguma prova, é menor, né? Então, voltando lá às súmulas, se vocês pegarem o Vademecum, pelo menos aquele da Saraiva, que acho que é o que a maioria do pessoal tem, se vocês olharem lá no finalzinho dele vai ter umas páginas ali em laranja, vocês vão encontrar as súmulas do STF, depois tem as súmulas vinculantes do STF, e mais no final vão ter as súmulas do STJ. O que são essas súmulas? Essas súmulas são nada mais do que verbetes, como se fossem verbetes de dicionário, né? Então elas não são exatamente leis, não são leis como nós encontramos em outros locais, mas elas são o quê? Uma interpretação que o próprio STJ, ou se for o caso lá o STF, né? Cada um tem as suas próprias súmulas, é o que eles vão entender por aquele assunto. Então eu vou tentar lembrar aqui de alguns casos que eu vi, porque são centenas, né? Por exemplo, um caso com certeza vocês vai despertar a atenção de vocês aí, né? O pessoal, acho que nessa área sempre dá uma devida atenção, que é a questão de paternidade, né? Paternidade, licença alimentícia, esse tipo de coisa é sempre bom saber. Então, o que ocorre? Se um suposto pai está sendo investigado, né? E a mãe foi lá e falou, aquele é o pai da criança, vai ser aberta uma investigação e ele é o suposto pai. O que vai acontecer? Como que se prova se ele é pai ou não? Quem assistia aquele programa bem conhecido, popular, o Ratinho, acho que se recordar, né? O famoso exame de DNA. É a vida acontecendo. Exatamente. Então, o que ocorre? A súmula, se eu não me engano, se vocês quiserem anotar, acho que é a 301. Se ele se negar a fazer o exame de DNA, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí uma presunção juris tantum. Esse juris tantum aí é termo em latim, infelizmente nós vamos ter que aprender ou associar. E o que seria uma presunção juris tantum? Até que se prove ao contrário, ele é o pai da criança. Ela é relativa e não absoluta. Isso. Então, nós podemos até pegar aquele velho ditado popular, que é quem não deve, não teme. Se você não é o pai, por que você está se recusando a fazer o exame? Você tem culpa no cartório, né? Então, você pode fazer. Outra súmula que tem é a 19, que é uma coisa bem boba assim, mas até para isso tem. É horário de atendimento ao público de agências bancárias. Né? Então ele fala lá, a quem compete definir qual horário que a agência bancária vai atender o cidadão? É a União. Né? Então eles colocam, quem define isso é a União. Então se município ou o Estado que eu digo é a unidade federativa e não o Estado lá com maiúsculo, né? É a União que vai definir esse horário. Outra coisa, por exemplo, música. Se você está numa balada, o estabelecimento comercial está tocando uma música. Essa súmula, não vou lembrar o número, né? Mas existe uma súmula que diz que quem executar aquela música no estabelecimento comercial, ele pode, né, na verdade, ele deve pagar direitos autorais. Que eu acredito que seria logisticamente muito difícil de você fiscalizar tudo isso, mas tem a súmula lá falando isso. E voltando assim à competência do STJ, para que existem essas súmulas?
vocês percebem que muitos casos, aí, muitos litígios, eles vão se prolongando, né, vão se arrastando, e às vezes a pessoa recorre, vai para uma segunda instância, né? Cada instância que passa vai demorar mais, né? E aí, para não ter essa enrolação, e se chegar no STJ, o STJ fala, não, o que eu acho é isso, acabou, porque ele vai definir, ele já deixa ali, ó pessoal, é isso aqui, quando chegar na minha alçada, é isso aqui que eu vou decidir. Então, se vocês quiserem ser precavidos, ó, já segue essa norma aqui, porque você vai poupar o meu tempo e vai poupar o de vocês também. Então, basicamente, é para isso que existem essas súmulas, tá? Então, sobre essa questão aí das sessões de julgamentos, era mais ou menos isso que eu teria a dizer. Eu só vou comentar mais um pouquinho agora, que como os nossos amigos aí faltaram, ficou um desfalque aí, eu vou falar também um pouco, não dá para falar de cada um dos ministros, né? São 33 ministros, cada um tem uma longa carreira, né, até chegar lá, então seria bem moroso aí falar de todos eles. Mas eu vou comentar de um que me chamou bastante atenção, que foi o Nefe Cordeiro. Ele foi um dos últimos, se eu não me engano, foi o penúltimo ou antepenúltimo a tomar posse. A posse dele ocorreu mais ou menos um ano atrás, né? Se não me engano, foi dia 3 de abril. E é legal que até essa cerimônia, né? Nós até pensamos em fazer uma pequena dramatização aqui, mas ia tomar muito tempo, né? De posse, mas fica para uma próxima, né? E é bem legal que tem essa questão da posse, tem a questão da sabatina dele, se vocês procurarem no YouTube, vocês acham, né? Que a sabatina seria o quê? Aquele momento que ele está no Senado, né? Em que ele vai responder todas as perguntas ali, né? Para ver, pô, será que o cara merece mesmo ser indicado? Não é qualquer um, é o Supremo, né? É o superior, aliás. Então tem que haver realmente essa sabatina. E esse cara, o Nefe Cordeiro, ele é do Paraná. Ele atuou, antes de assumir o cargo de ministro, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Né? Ele é do Paraná e ele já tem, eu vou ter que dar uma olhada aqui, minha cola está por aqui, porque é muita informação, mas eu vou olhar na cola aqui mais a questão dos títulos dele, né? Títulos acadêmicos, digamos assim. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, e é engraçado que ele tomou um caminho inverso ao que um amigo nosso aqui está tomando. Depois de ele se formar em Direito, ele também se formou em Engenharia Civil pela PUC do Paraná. Para quem não sabe, nosso amigo ali, o Rafael, ele já é engenheiro formado. Esse rapaz aí, repetindo. Então, é até interessante, porque mesmo ele continuando na carreira jurídica, ele começou pela carreira jurídica e mesmo assim ele teve interesse em fazer essa faculdade de engenharia. Também ele tem mestrado em Direito Público, ele é doutor em Relações Sociais. Reparem bem esses títulos aqui, porque vai ser legal na hora que eu fechar o perfil dele. E fora isso, ele também fez um curso de mediação, que foi em 2009, na Universidade de McGill, no Canadá. Né? Ele atuou como promotor, depois ele virou desembargador, e aí nós fazemos aqui um link com o que eu falei antes, né? Ele, no STJ, ele integra a 6ª turma da 3ª sessão. Então, se vocês lembrarem que eu falei um pouco antes, a 3ª sessão ela cuida do quê? Do direito penal. E ela é composta pela 5ª e pela 6ª turma. Ele está onde? Na 6ª. Por quê? Porque ele tem muita experiência nessa área de direito. Então, é até interessante isso, essas sessões especializadas, apesar de, como a professora disse, a carreira jurídica, principalmente no começo, você não tem muito bem uma especialização, mas como já é uma instância superior, é bem válida essa experiência passada que eles têm, né, para já contribuir com os outros colegas que ele vai ter lá. Né? E ele foi escolhido pela presidenta ou presidente, aí vocês escolhem, Dilma, como a Paloma disse, foi a partir de uma lista tríplice, que foi elaborada pelo Pleno do STJ. Aí vocês lembram do que eu falei, Pleno é quem? Os 33 ministros. Eles elaboraram essa lista tríplice, né? E foi de lá que ele veio. E a título de curiosidade, ele disputou essa indicação aí com outros 2 desembargadores. Como a lista é tríplice, né? 3, né? Fora o próprio Nefe Cordeiro, tinha também o Luiz Alberto Gurgel de Faria, que ele era do TRF da 5ª Região. Só por curiosidade, ele foi indicado em nova lista tríplice
e eu acho que no final de 2014 ele acabou assumindo, então ele está lá também, né? Ele agora já assumiu o cargo, né? E outra pessoa que ele disputou, mas esse acho que não entrou ainda no STJ, é o Ítalo Fioravante Sabo Mendes, que ele é do TRF da primeira região, que deve ser ali do Mato Grosso, né? Agora, uma outra coisa que eu queria comentar aqui a respeito do Neto Cordeiro, não necessariamente que eu concorde ou discorde, mas eu acho legal levantar certas questões, né? Eu acho que certas questões elas têm que ser levantadas, independente de você achar uma questão suave ou mais polêmica, mas para quebrar certos tabus e progredir tanto na lei quanto na sociedade em geral, acho que é necessário discutir certas coisas, né? Vocês vão falar muito, por exemplo, na questão de maioridade penal, impunidade e tudo mais, e ele tem uma abordagem que talvez desagrade muitas pessoas, né? Pelo menos a opinião que nós vemos mais exacerbada, assim, talvez ele contrarie. Ele acha que, na opinião dele, o sistema prisional do Brasil é muito falho, né? Ele acredita que a prisão, do modo como ela é aplicada hoje no Brasil, ela, ao invés de... Qual que é o papel da prisão? Punir, ressocializar o detento e colocá-lo de volta na sociedade sem que esse traga risco para ela, né? E, na opinião dele, isso não acontece. A pessoa, ela entra lá e mesmo que ela cometa um delito que não seja tão hediondo, tão grave, ele vai lá e vai ficar meio que numa escola do crime ali e vai voltar pior, né? Então, o que ele defende? Ao invés de sair prendendo todo mundo, né, e piorando essas pessoas, a questão não é exatamente uma impunidade, mas penas alternativas, né? Ele acredita que seria o melhor encarcerar realmente quem realmente traz um perigo real e imediato para a sociedade, né? E quanto, por exemplo, aos menores, que hoje está em pauta a questão da redução da maioridade penal, ele é contra também, e ele argumenta que não é aprisionando os jovens que você vai corrigi-los, vai impedi-los de cometer crimes. Na opinião dele, o que resolveria isso, ou que pelo menos nós deveríamos tentar, é a questão da educação e de políticas públicas, né, para que isso seja melhorado. E aí, pegando até um gancho no que o... Dorme não, né? Você mesmo, João Kleber. Pegando o gancho do que o João Kleber tinha falado, que você tinha falado a respeito de conciliação. Ele acredita muito nisso. Qual que é o principal ponto que ele destaca na justiça brasileira? A morosidade, essa palavra eu aprendi no meu trabalho, né, que eu ficava reclamando que as coisas eram arrastadas lá, que demoravam. A pessoa, não, Diego, é assim mesmo, o processo é muito moroso. Moroso é o quê? É coisa lenta, arrastada, devagar, é isso. Então, para ele, para acabar com a morosidade ou pelo menos deixar de ser tão moroso o processo judicial no Brasil, o que seria interessante? Usar mais a conciliação e a mediação, que seria o quê? A resolução de conflitos que muitas vezes entram em litígios, né, entram em ações cíveis ou até penais, aí, tentar resolver através de um mediador, né? Resolver isso de uma forma que, com certeza, dessa forma, o litígio da disputa é resolvida de forma mais rápida, e com isso o que você faz? Você desafoga as instâncias superiores. Ao invés de você ficar lutando o STJ ou os tribunais regionais federais mesmo, com várias coisas que você poderia ter resolvido lá embaixo, você já livra isso. Então, nós reclamamos muito, a justiça brasileira deixa muito a desejar, é muito lenta, né, não funciona, né, vamos esperar a justiça de Deus, porque a dos homens aqui não funciona. Mas, né, o que acontece? Não existe milagre. Você vê as pilhas de processo lá, né, não tem como fazer mágica. E se você quiser julgar aquilo de uma forma real, né, uma forma justa, né, sem leviandades, demora mesmo, né? Então, pense duas vezes antes de recorrer, né, de alguma sentença. Tente sempre, se você tiver pressa para resolver a questão, tente sempre resolver nas instâncias inferiores. Agora, se você quiser, de repente, dependendo do tipo de litígio, ganhar mais dinheiro, né? Não importa o tempo que levar, eu quero pegar uma bolada, aí você espera, mas espera sentado, porque vai ser ali 10, 15 anos, vai demorar bastante, né? Então, achei interessante assim, trazer esse ponto de vista dele, porque eu estou falando de apenas um ministro, né? São 33, então vocês imaginam, tanto de experiência que cada um traz, né? Não vou entrar no mérito da questão da reputação ilibada, se realmente são honestos ou não, se são justos ou não,
Mas cada um deles, nós não podemos negar que eles carregam um grande conhecimento, né? Até comentando rapidamente, só para fechar, da cerimônia de posse, é algo bem, não glamouroso, mas é bem solene mesmo. Tem um tapete vermelho, né? Tem a própria TV do STJ que faz entrevistas e reportagens, né, antes da cerimônia começar, e você vê que até mesmo ministros aposentados vêm ali prestigiar, relembrar, né, a época que eles exerceram a atividade, né? E muitos comentam, né? Ele é um bom nome. O próprio Gurgel, vejam bem, o Gurgel ele concorreu com ele e perdeu. E mesmo assim, não teve como falar mal dele. O Gurgel foi lá e falou sobre o Neto Cordeiro. Falou, não, realmente essa questão de acelerar o andamento de processos, ele tem moral para falar isso, porque antes dele sair do gabinete dele, ele deixou o gabinete dele zerado de processos, segundo ele. Essa informação, infelizmente, eu não pude ali comprovar essa verdade, mas até digamos, adversário dele reconheceu aí esse mérito dele, né? E aí, como que funciona a questão da cerimônia de posse? Ela em si é bem rápida, né? Tem todas essas coisas em volta, nessas entrevistas e tudo mais, mas basicamente vai ter ali o plenário, né? É uma série de mesas e cadeiras formando, acho que uma espécie de U, né? O presidente, eles tocam lá um sinal sonoro, um sino, uma sineta que inicia a sessão, né? Os 2 ministros são designados para quê? Para buscar o novo ministro, que vai ser empossado, é assim que eles chamam, né? Eles vão trazer ele até a tribuna, né? Na tribuna ele vai ter que ler como se fosse um juramento, né? Ele vai ter alguns dizeres ali que ele se compromete a defender as leis. Ali tem um texto específico que até na dramatização que nós iríamos falar da forma como eles fizeram, mas infelizmente dessa vez não deu, né? E aí ele faz o quê? Ele faz essa espécie de juramento que é o regimento interno. Esse regimento interno vocês encontram na internet também, tem um PDF lá. E depois ele vai assinar esse termo, o secretário da sessão também vai assinar esse termo e o presidente também. Depois disso, o presidente vai declarar empossado, vai pedir novamente que aqueles 2 ministros acompanhem ele, a cadeira que agora vai pertencer a ele. No caso do Neto Cordeiro, ele entrou para assumir uma vaga que era do Castro Meira, um ministro que se aposentou, né? E depois disso ele declara empossado, geralmente não há um discurso, mas aí o presidente ele vai e diz ali, dá as boas-vindas, né, e tudo mais, aquele protocolo, né? Então, isso foi mais para trazer assim, um pouco do que é o STJ, porque assim, polícia militar, advogado, delegado, são profissões que, entre aspas, são um pouco mais próximas para a gente, porque quem nunca foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência? Quem nunca precisou de um advogado, seja para defender uma causa, ou na infelicidade de você perder um pai ou uma mãe, de cuidar daquelas partes de inventário, naquela parte meio chata, né? Então, essas outras carreiras, de repente a gente tem até um contato, né? Agora, no início do STJ, é algo que fica bem distante, né? Então, eu ia até fazer umas considerações depois da Mayra, mas eu vou aproveitar aqui para não tomar mais tempo, já vou emendar agora, que como eles ficam bem distantes, geralmente não estão presentes no nosso dia a dia. Nós ouvimos falar de STJ, STF mais em TV, né, notícias do dia a dia e passa batido, né? Então eu queria fazer um convite para vocês visitarem o site, né? O site por si só ele já explica muita coisa, até para quem gosta de usar redes sociais, eles são bem presentes no Facebook, até falando de questões do dia a dia mesmo, do direito do cidadão, eles instruem muito, porque é do interesse deles que o cidadão seja bem instruído, porque cada cidadão bem instruído é um processo a menos para eles cuidarem lá na frente, né? Então não é à toa. E lá no site você tem uma seção Conheça o STJ, que explica direitinho tudo isso e muito mais que nós estamos falando aqui. Tem possibilidade de você visitar também o STJ, tem as regras lá, não é tão difícil, né? Mas é bem legal. E tem também até um documento em PDF que é lá Conheça o STJ, que você pode pegar mais informações. Então, ok, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Desculpa a demora aí. E só completando, o site é o stj.jus.br, se vocês quiserem dar uma olhada melhor. Mas se vocês tiverem uma outra dúvida pontual e quiserem comentar comigo, pessoal, aí estamos abertos aí, né? Obrigado.